espaço para cultivar o amor. Amar é conversar, sonhar, planejar e entender o ser amado. Amar é aceitar o ser amado tal como ele é. No jogo do amor, não há adversário. Os dois ganham ou ninguém ganha. Amar é isso. Querer bem de alguém é permutar sentimentos elevados. A sabedoria popular diz que amar é viver, pois os que amam vivem, os demais são mortos que caminham. Sergito Cavalcante, mensagem dele. Então, nesse momento, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, nosso amigo de todas as horas. Aqui estamos reunidos neste mês, dedicado à família. Contamos com a vossa presença, Jesus, e dos mentores amigos, que possam nos abençoar, intuir o Mauro, responsável pela palestra desta noite. Abençoa-nos, Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja. E assim, dando continuidade ao tema do mês, né, o tema central, a arte do reencontro, e o tema para nós hoje é casamento, crescimento pessoal. A palavra é sua, estamos recebendo o Mauro com muito carinho. Hoje como expositor, né, que vem como assistente, hoje é como expositor. Que Jesus te ilumine. Boa noite a todos. Muita satisfação a gente estar aqui retornando, né, para esse trabalho, agradecendo assim já de primeira mão o convite. Né, a gente faz parte aqui já da casa, a gente está sempre aí aprendendo um pouquinho e hoje a gente está aqui com o compromisso de fazer uma reflexão a respeito de um assunto importante, né? Um assunto que, num primeiro momento, quando eu recebi o convite, eu já logo pensei, não é um assuntozinho assim complicado, um assunto difícil, né? Porque o casamento é uma coisa que não é uma receita, né? A gente aprende com o casamento e cada um aprende, né, durante a sua vivência. Então, essas músicas que fizeram parte aí do início ajudam a gente a dar uma relaxada, né? É muito boa a música. E a leitura da Mércia, como eu fiz o estudo, prestando atenção na leitura dela, a leitura dela é o estudo, né? Porque o casamento é justamente o que o Chico falou para nós, né? Então, se o Chico falou com a grandeza do Chico, para nós só resta ouvir e seguir. Então, quando eu pego esse tema do casamento e o livro A Arte do Reencontro, ele tem 21 capítulos, em que ele vai direcionar o casamento com alguma situação. E hoje, né, foi nos solicitado que a gente falasse o casamento e o crescimento pessoal. Então, a primeira pergunta que a gente pode se fazer, que fica assim para a gente pensar, né, não é nenhuma pergunta para responder, mas será que para a gente crescer pessoalmente precisa de casar? Será que a chave do nosso crescimento é o casamento? E quando a gente pega esse livro, A Arte do Reencontro, o próprio título já vai falar para nós, né? Já vai nos chamar para uma reflexão, né? Como que reencontro pode ser uma arte? Porque quando a gente pega uma definição de arte, né, dependendo do ponto de vista que a gente vai pegar, que tem várias, mas pegando um assim mais comum, mais adentro do nosso dia a dia, o que que é a arte? A arte é a expressão da beleza, é a expressão do sentimento, e ela tem por finalidade, inclusive, né, nos ensinar, né, às vezes até nos educar. Então, as pessoas que vivem da arte, né, elas trazem um sentimento às vezes mais apurado, e muitas das vezes a gente pega e se pergunta, né, como que fulano tem esse dom e a gente não tem, né? E aí a gente às vezes se confunde nas nossas respostas quando a gente pensa assim, Deus é misericordioso com ele, né? Deu ele o dom. Só que a gente começa a aprender que ninguém ganhou nada, todo mundo batalhou, né? Então a gente às vezes está enxergando a coisa pronta, mas a gente esquece de olhar o quanto foi feito, o quanto foi trabalhado para se chegar naquilo. Então, quando a gente pensa na arte, né, e a arte do reencontro vem
por um espírito, que é Joana de Ângeles, um espírito que já está liberto, que já está muito à nossa frente, e ela usa essa palavra arte, então ela tem um olhar muito mais profundo do que o nosso, né? A gente, talvez na nossa insignificância ainda espiritual, nós não vamos conseguir enxergar que um reencontro pode ser arte e muito menos um casamento pode ser arte. Porque ele é arte quando a gente pensa na coisa da beleza, né? E se a gente pensar nos dias de hoje, né? Quando a gente fala em casamento, a gente ouve algumas expressões que casamento é uma instituição falida, né? Eu vou casar, se não der certo, a gente separa. Então, a gente começa a ver que nos nossos pensamentos, nas nossas colocações, falar em arte para nós está muito afastado. Então, a gente precisa entender realmente o que é o casamento, né? Quando eu pensei no casamento em si, falei, gente, eu não vou lá falar do meu casamento. E eu acredito que ninguém quer saber do meu casamento. E muito menos eu vou lá para dar palpite no casamento dos outros. Então, o objetivo, nossa finalidade, é falar o casamento na sua essência. O que é realmente o casamento? Para nós que já estamos casados, nós vamos revalidar justamente esses conceitos, esse entendimento. Para aqueles que estão a caminho, vão se fortalecer no entendimento. Então, a base nossa é uma base divina. Nós vamos falar do casamento não com a minha opinião, mas com a opinião, ou melhor dizendo, com os dizeres da espiritualidade, com os dizeres de Jesus. Então, antes de nós adentrarmos no estudo, nós vamos fazer uma pequena introdução. Porque quando a gente pensa em casamento, nós temos aquele capítulo lá, capítulo de 22, no Livro dos Espíritos, que ele vai falar, não separeis o que Deus juntou. Essa passagem, quando a gente busca lá no Evangelho, nós vamos ver que os fariseus, eles arguíram Jesus justamente por que do divórcio? Por que Moisés permitiu o divórcio naquela época, né? Então, Jesus, sabendo da maldade dos fariseus, vai responder para ele que, aquela época, aquela situação, o divórcio era normal, não pelo divórcio em si, mas justamente pela culpa dos homens, né? Então, Moisés simplesmente acondicionou a condição àquele momento. Então, a gente começa a ver que Jesus vai dizer para os fariseus que o casamento é algo de ordem divina. E o casamento no Velho Testamento, e a gente vai buscar na origem, naquele tempo, ele tinha como uma finalidade, que era a procriação. Então, até determinada época, se falava muito que o casamento tinha essa finalidade, a procriação. E hoje em dia, quando a gente fala isso, pega mal, no sentido de falar assim, não, mas eu estou casando só para procriar? Essa não é a ideia central. Só que nós temos que perceber uma coisa, nós temos um processo de evolução. Então, em determinadas épocas, a situação vai se aconchegando em conformidade com o nosso crescimento. Então, Jesus é o divisor de água. Jesus faz a diferença do nosso entendimento. Então, o que nós encontramos hoje, em termos de Velho Testamento, e eu diria para vocês que eu acredito que nós sabemos muito pouco de Velho Testamento, né? Que a gente já parte para cima do Novo Testamento, mas aquilo que os precursores trouxeram é verdade para aquela época. Então, Jesus vai reforçar aquilo que foi dito e vai melhorar. Então, quando ele vai falar sobre o casamento, Jesus vai dizer que o casamento é uma ordem divina, uma ordem natural, com finalidade social, material e finalidade moral. Então, o acréscimo que ele faz é a parte moral. Ele confirma na parte material, que é a procriação, né? Então, a gente não pode negar que um dos objetivos do casamento realmente é a procriação. E, inclusive, é lei. Porque como que nós vamos atender à lei, à vontade de Deus, se não houver a reencarnação? E a reencarnação ela só é possível através justamente, né,
da relação entre dois espíritos com forças sexuais antagônicas, contrárias, que vai permitir que isso possa acontecer. Então, Jesus, além de fortalecer essa vontade divina do casamento, né, a gente para e pensa o seguinte: são 10 leis que Deus nos coloca como leis divinas. Então, a primeira lei é a lei de amar a Deus sobre todas as coisas, ao outro como a nós mesmos, inclusive como Jesus nos amou. E a última é a lei de caridade e justiça. E o casamento, a nossa vida, ela está entre a primeira e a última. No meio, nós vamos encontrar outras 8 leis que vai justificar a nossa forma de caminhar, os objetivos, as finalidades. Então, nós precisamos realmente entender que a colocação, né, em relação ao casamento, ela é dada justamente como uma oportunidade para que nós possamos justamente progredir. Então, a finalidade de substituir os espíritos que já se foram, chegam outros, é o caminho, né, é a porta de entrada para uma vivência material, uma vivência na carne, onde nós vamos depurar tudo aquilo que nós, em algum momento da nossa caminhada, em outras encarnações, nós fizemos contrário à lei divina, por nossa própria escolha. Então, a gente para e pensa. O casamento tem essa conotação de ser uma, entre aspas, uma obrigação entre dois espíritos que vão se encontrar para acertar os ponteiros, acertar aquilo que um fez ao outro. Então, nós estamos na posição de credores e devedores dentro de uma relação. Se nós soubermos disso, a gente se pergunta: quem ia querer fazer um casamento, sabendo que ia passar, entre aspas, por uma pendenga, por uma dificuldade? Ninguém ia querer, né? Nós conhecemos as nossas obrigações perante um casamento dentro da ordem material. A gente sabe que casados, nós temos algumas obrigações, que é pagar conta, adquirir um bem, cuidar da família, dentre outras necessidades que nós temos. Mas essas necessidades a gente já sabe e a gente até aceita, porque tem um ingrediente que ele é muito maior do que essas necessidades. E é justamente dentro da ordem divina que Deus, sabendo das nossas limitações, das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, Ele vai colocar um atrativo para nós, de maneira tal que nós vamos para o casamento, que é justamente as forças genéticas, né? E as forças genéticas controlam a nossa atividade sexual, a nossa atividade amorosa. Então, na nossa juventude, vai despertar essas forças de maneira que vai permitir que nós encontremos o nosso par. E muitas das vezes a gente caminha daqui, encontra dali, pula para cá, passa para lá, e aí a gente encontra o nosso par. E naquele par, a gente enxerga tudo que o outro não enxergou. E não vão enxergar mesmo, não, é só nós que vamos enxergar, né? A gente às vezes faz aquela brincadeira assim: o que essa pessoa viu em mim? Ou o que eu vi naquela pessoa? Mas são justamente esses compromissos espirituais que nós carregamos nesse processo de progresso é que nós precisamos entender. Então, nós vamos encontrar na Terra, a gente já chega com um planejamento para esse encontro. Então, a gente pula daqui, pula dali, mas finalmente a gente encontra. E tem uma coisa que fica muito clara com o estudo, quando você pega o estudo da mentora, é que, se nós olharmos dentro da vontade divina, dentro da lei divina, nós reencarnamos com o objetivo de casar. Todos nós viemos com esse compromisso. Que se nós reencarnamos para progredir e precisamos reparar os nossos erros com os outros, é por meio do casamento que nós vamos fazer isso, e não só pelo casamento, como facilitando que os outros espíritos reencarnem dentro do nossa mini sociedade, que é o lar. Só que
né? A gente não pode pegar tudo como se fosse uma regra matemática 100%. Claro que existe alguns companheiros que vão reencarnar e não vêm com esse compromisso, porque o compromisso deles, às vezes, está além disso, né? Então, ele vai passar por uma vida aqui e não vai ter essa necessidade do casamento. Então, assim, dizendo como exemplo, muito próximo de nós temos aí o Chico Xavier, que já se foi, nós temos o Divaldo e algum outro que talvez eu não esteja lembrando. Mas, no geral, nós, espíritos imperfeitos ainda, necessitados para progredir, né, nós temos o objetivo do casamento. E quando nós refutamos esse objetivo, já programado para nós, e é um direito nosso como livre-arbítrio, nós não podemos esquecer que eu não posso julgar se você está certo com a sua decisão de querer casar ou não com uma base material que você coloca, ou com a sua própria justificativa. Não cabe a mim justificar se está certo ou errado, porque cada um vai responder dentro da lei. Então, cada um vai responder por aquilo que ele não seguiu dentro do seu próprio planejamento reencarnatório. Então, é importante nós entendermos que algumas das coisas que a gente, às vezes, fala no nosso dia a dia em relação a essa questão da relação dentro do casamento, e falta para nós um pouquinho assim, de mais aprofundamento, às vezes não é verdade. Por exemplo, quando eu digo assim, a pessoa que está comigo, ela pode fazer o que ela quiser. Ela vai ser feliz do jeito que ela quiser. Eu não condeno. Isso não é uma forma correta dentro dos ensinamentos de Jesus, dentro do ensinamento do Evangelho. Porque se nós nos encontramos num casamento, como o próprio Chico disse, e o estudo mostra isso para nós, para que nós possamos fazer as aparas, as nossas melhorias, as nossas reparações e ajudar o outro no seu despertamento, enquanto nós somos credores ou devedores, eu não posso me permitir que o outro faça algo junto comigo sobre a minha ciência que foge dos mandamentos, dos ensinamentos do Evangelho, porque eu estou sendo conivente. A responsabilidade é dele, mas nós sabemos que aquele que age diretamente tem um peso, e o que age indiretamente tem outro, e quem tem conhecimento tem um peso maior. Então, é importante nós tomarmos esse tipo de cuidado, porque, num primeiro momento, eu pensei assim, casamento é algo difícil. Não, casamento é algo muito fácil, desde que nós entendamos, desde que nós conseguimos aprofundar. Só que quando nós mergulhamos, nós ainda somos muito jovens na carne, talvez no espírito não, né? E todo esse atrativo que Deus permite para que nós nos encontremos nesse caminho, ele é saudável, né? Tudo que nós fazemos é saudável. Só que com o passar do tempo, a própria vivência, o próprio caminho, e a lei vai mostrando isso para nós, essas vontades, esses desejos, essas necessidades, elas vão sendo transformadas em responsabilidades. Então, as situações, as decisões mais efêmeras passam para um processo de maior responsabilidade, de maior acometimento na relação, porque você vai começar agora a conhecer as verdadeiras dívidas, as verdadeiras dificuldades, não aquelas de cunho material, que é adquirir um bem, fazer as coisas dentro daquilo que a gente já conhece de responsabilidade de quem casa. Não, nós agora vamos conviver com o outro, nós vamos conhecer a dor, a nossa, a dele, nós vamos receber espíritos que todo mundo deseja que chegue lindo, maravilhoso, saltitante de olho azul. Mas nós temos, às vezes, que receber alguns espíritos que nós nos comprometemos com eles. Então, desde a gestação, desde o início, né, do processo da reencarnação, essas energias já se vão acoplando junto ao casal para que esse renascimento ele já comece a acontecer e o próprio espírito começa a sentir, né, se ele está sendo bem acolhido, se ele não está sendo bem acolhido, porque não fisicamente, mas espiritualmente, né,
nós sentimos essas energias que são energias de afinidade ou energias de necessidade. Então, o casamento em si é algo realmente, como fala para nós Joana, é uma arte. Só quem tem os olhos profundamente abertos enxerga essa elaboração divina, né, de maneira tal que a gente vai enxergar que o nosso caminho aqui na Terra está realmente consolidado na vivência em família. E é algo que hoje nós estamos vendo que está sendo destruído, né? A gente está vendo que as pessoas estão colocando família como se fosse algo à parte. Então, a nossa opinião, né, as novas relações, tudo que está acontecendo na sociedade é algo que cada um de nós temos. Mas, independente da nossa opinião, se ela seja certa ou errada, lembremos que a responsabilidade de todos nós pelas nossas decisões sempre será cobrada individualmente perante a lei. Então, se nós estamos escolhendo qualquer coisa que seja e queremos justificar que está certo, podemos fazê-lo perfeitamente, é livre-arbítrio. Nós reconhecemos isso, só que, diante da lei, o livre-arbítrio está em segunda instância. Agora, esse embasamento que a gente deu foi do casamento. Agora a gente vai dar um embasamento do crescimento pessoal. O que é um crescimento pessoal? De uma maneira assim simples, a gente pode pensar que o crescimento pessoal, não só no corpo físico a gente cresce, né? Mas é algo que a gente conquista. É algo intelectual, a gente vai conquistar a sabedoria através dos estudos, nós vamos conquistar bens materiais que vai nos trazer conforto para a nossa vivência, nós vamos planejar algumas coisas que vão deixar a gente numa situação confortável, uma situação alegre. Isso faz parte do nosso dia a dia e é normal e está certo. Mas o crescimento pessoal, material, nós temos que lembrar que é algo que a gente pode contar e encher e colocar em algum lugar, mas a gente não pode levar embora, vai ter que ficar aqui. Então, o crescimento pessoal que é importante é esse que a gente às vezes reluta, né? Que é o crescimento pessoal espiritual. Então, nós precisamos entender o que é realmente um crescimento, né, que tenha realmente a magnitude de acoplar dentro de um casamento, por exemplo, como Joana de Anjos vai trazer para nós, essa relação do casamento com o nosso crescimento pessoal. Então, à luz da doutrina espírita, o crescimento pessoal é um processo contínuo da nossa evolução, do nosso crescimento, do nosso progresso, tanto espiritual e moral. E ele está justamente consolidado, ele está baseado no livre-arbítrio, na lei de efeito, de causa e efeito, na ação e reação, porque tudo que nós tivermos que viver vai estar condicionado justamente dentro dessa lei. E lembrar que o Espírito de Santo Agostinho vai falar para nós que esse conhecimento pessoal, esse aperfeiçoamento, ele se dá praticamente por uma única situação, em que nós conhecemos, que já foi falado lá atrás pelos profetas, pelos pensadores, que é o conhecer a ti mesmo. Então, Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, já dentro do Novo Testamento, ele vai falar para nós, né? Conheça-te a ti mesmo. E o que é conhecer a ti mesmo? Conhecer a nós mesmos, ele está fazendo um convite para que nós possamos olhar para o interno, para dentro de nós. O que nós pensamos, o que nós achamos, o que nós pensamos. Mas para nós pensar, fazer alguma coisa, a gente tem que ter base. Qual é a base que nós temos? Isso é importante para a gente fazer essa reforma íntima. Porque eu não consigo fazer uma reforma se eu não sei como é que funcionam as coisas. Como que eu posso falar de casamento se eu não sei a definição clara perante Jesus, perante o Evangelho, perante os Espíritos, o que é o casamento? Eu sei que o casamento é uma união de corpos, de seres em posições antagônicas.
Mas só isso é pouco. Eu preciso me aprofundar, porque aí eu vou vivenciar o casamento com mais conhecimento, com mais condição de entendimento, com mais aceitação, né? Porque nós vamos entender que somos pessoas que estamos dentro de um processo de educação, de aprendizado e também, né, de tratamentos, né? A gente pode achar que não, mas a Terra hoje, além de ser o berço da educação, é também um hospital-escola, né? Nós estamos aqui para aprender, mas estamos sendo tratados. Agora, quem reluta ao tratamento, a dose tem que ficar um pouquinho mais forte, porque a dor vai aumentar também um pouquinho. Quem não reluta, consegue aí uns procedimentos mais paliativos e consegue passar de uma forma melhor. Então, com base nessa colocação, nós precisamos só conhecer quais são as práticas essenciais para que o crescimento pessoal se faça presente na nossa vida, em conformidade com a nossa doutrina. Então, aceitação das provas e desafios com paciência e coragem, né? Diante da vida, a gente ser, né, mais humilde, né? Entender melhor que a gente passa por isso, não como uma aceitação passiva, mas com aceitação ativa, que nós realmente precisamos vencer. E o caminho, né, vai ter pedras, tanto para que vai nos obstruir, como nós também seremos pedras que vamos obstruir o outro. Compreensão que nada acontece por acaso, né? A fatalidade, ela está nas nossas mãos e não na mão de Deus. Existe já um planejamento reencarnatório de uma forma bem extensiva que vai dar o nosso caminho. Algumas coisinhas no meio do caminho nós vamos acertando, mas a visão geral do nosso caminho, ela já está acertada, porque a gente não chega aqui a bel prazer como nós pensamos. A gente acha que chega aqui com uma vida só para viver, aproveitar e partir. Lê do engano de quem ainda pensa dessa forma, né? Nós temos compromissos e muitos compromissos. Ação no bem para reverter os débitos passados. Nós já temos histórias contadas em algumas obras, né, de pessoas falando que espíritos comprometidos chegaram aqui que iam passar por provas pesadas, mas a sua ação no bem fez com que ele fosse minimizado, né? A história de que ia perder um braço, perdeu um dedo, né? Eu acho que alguém já sabe dessa coisa. A caridade como pilar do crescimento espiritual. É Jesus que nos fala isso. Fora da caridade, não há salvação. E quando fala fora da caridade não há salvação, qual é o número da lei? Não é a última? Caridade, justiça e amor? Então nós já tivemos um caminho percorrido com trabalho, com progresso, com igualdade, várias coisas para a gente aprender e estamos trabalhando a última, né? Sermos renovados dentro desse conhecimento interno, essa reforma que a gente chama de reforma íntima, para estar praticando a caridade para justamente receber, merecer aquilo que é a justiça. Nós vamos receber em conformidade com o nosso trabalho, não com a nossa beleza ou com a nossa oportunidade de valores materiais que nós conquistamos. Oração e conexão com Deus, a prece nos aproxima dos espíritos benfeitores, né? Nos aproxima de Deus, né? Temos que ter muito cuidado com o que nós pedimos nas nossas preces, porque a gente sempre comenta, né? A gente quer paciência, mas está achando que vai entregar para a gente um caminhão de paciência. Não vai. Vai entregar para a gente um caminhão de provas que vai testar a nossa paciência até que a gente consiga colocar essa paciência no lugar. Evangelho no lar como um trabalho que pode nos ajudar a unir a família. E nós tendo uma família unida, né, dentro dos preceitos evangélicos, esses preceitos vão sair para fora. O que nós somos dentro da nossa casa, nós seremos lá fora. Porque se a gente age o contrário, não está sendo bem feito a base, que é a base da família. Porque muitas pessoas acham e pensam, né, quem é educador aqui sabe disso, escola não é para dar educação. Escola é para ensinar, para dar conhecimento. A educação a gente aprende em casa, né? E a educação vem com os conhecimentos. Então, a gente só vai fortalecer, né, na escola aquilo que é algo que nós vamos aprender um pouco mais. Mas a base da nossa vida, ela está justamente
na nossa infância, nessa relação que nós temos com os nossos pais, com os nossos familiares, com o meio em que nós vivemos. Isso vai solidificar em nós uma base para que na hora que nós chegarmos no ponto de experimentar o projeto para o qual nós chegamos aqui, nós vamos estar preparados. Porque na hora que me cobrar, eu vou sentir, eu vou lembrar que eu aprendi, alguém me ensinou. Então, a oferta que Deus nos faz na qualidade de educadores, como pai e mãe, é algo sublime, onde nós um dia teremos que responder o que nós fizemos da tarefa que Ele nos concedeu. Então, cada um sabe o que tem feito para os seus filhos. E os filhos vão estar na mesma posição. Se ele também tem essa base, os filhos deles também vão ter essa mesma base, porque vai dar continuidade. É aí que entra o progresso. A gente vai entender isso na lei. Por que nós hoje vivemos mundo de provas e mundo de provas e não de regeneração? É porque nós ainda precisamos aprender para realmente, né, ter condições de chegar a essa regeneração, onde a maldade já não se faz mais presente. E é assim que vai funcionando essa engrenagem. E que Deus, que Jesus nos traz através da vida futura e da reencarnação. Então, nós fizemos aqui praticamente o desenvolvimento da gratidão e do otimismo. Isso ajuda no crescimento pessoal. Quando nós somos gratos por tudo que nos acontece e por tudo que nós temos, e somos otimistas com a vida, isso vai nos levar para frente. Enquanto a gente faz o contrário, a gente está sempre para baixo. E um pouquinho que a gente entende de doutrina espírita, quando a gente fica muito para baixo, a gente guarda relação com aqueles espíritos que também ainda não se desenvolveram, aqueles espíritos que partiram da Terra e continuam ainda presos a alguns vícios. Então, eles vão achar morada nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. Então, buscarmos esse otimismo, essa gratidão e se elevar, né, em prece a Deus, em agradecimento, vai fazer com que esse crescimento pessoal seja possível. Então, aqui nós fizemos, né, uma breve introdução, né, do casamento, o casamento perante Jesus e perante, né, o Velho Testamento. E tem um detalhe que ele fala para nós aqui, que eu até pulei. Ele vai dizer o seguinte: com a chegada da doutrina espírita, na feição do Consolador prometido por Jesus, a noção de família se consolida como o único recurso que há de permitir que o rebanho humano não estoure em debandada irreversível, uma vez que, se não houver essa união familiar, qualquer vento um pouquinho mais forte vai destruir essa família tranquilamente, por falta de preparo. Então, aqui nós fizemos uma pequena introdução, e eu, para falar a verdade para vocês, eu acho que o casamento é isso. Não precisa ir muito além disso. É a gente se conhecer, reconhecer quem somos nós, reconhecer o nosso papel enquanto espíritos e a nossa obrigação no caminhar junto. Só que, claro, né, isso é uma informação bem, né, bem macro. Né? O livro que a Mércia leu, você viu que ele foi dando alguns recortes para a gente, né, da maneira com que a gente deve agir, das coisas que a gente vai fazer, que é o nosso dia a dia. Né? A gente não vai ficar preso nisso aqui. Então, Joana, ela vai trazer para nós algumas informações que nós vamos ver que, nas palavras dela, que são palavras mais despertas, mais enriquecidas, né? São 12 parágrafos nessa leitura do capítulo 1. Eu diria para vocês que os 12 precisam ser lidos. Eu nem sei se a gente vai ter esse tempo todo, dado a nossa coisa, mas eu vou levar o estudo até onde a gente conseguir, e se a gente não conseguir seguir com o estudo todo, a gente vai falar para vocês onde que a gente vai parar, e aí vocês dão continuidade para que vocês fechem o ciclo, né, do entendimento e do pensamento de Joana. Então, de cara, ela coloca esse assunto dentro do Evangelho. Então, a gente pode enxergar que o Evangelho é algo que a gente tem que ter na nossa vida todos os dias. As nossas ações, quando nós estamos com dificuldades, vamos procurar no Evangelho, que lá vai ter uma orientação. Eu sei que é muito difícil, talvez, a gente encontrar a orientação,
porque a gente às vezes pode ler e não entender. Então ela vai começar dizendo para nós, ela separa Mateus 7:5, e ela vai dizer para a gente assim, uma fala de Jesus: hipócritas, retira primeiramente a viga do teu olho, e então verás em profundidade para retirar o cisco do olho do teu irmão. Então, essa fala de Jesus, ele está dizendo, né, assim, de forma que ele comparava as situações mais naturais do meio ambiente para nos ensinar. Então, quando ele fala que a gente tem uma trave no olho e o irmão tem um cisco, né, reconhecendo trave e cisco, trave é algo muito maior do que um cisco. Ou seja, enquanto nós temos um ciscão no nosso olho, nós estamos querendo condenar o irmão que tem um cisquinho. Então ele chama a gente de hipócritas, porque como que nós poderemos criticar alguém se nós não estamos em condições de criticar pela nossa maneira de ser, pela nossa maneira de agir? Que primeiro tiremos a trave do nosso olho para que tenhamos direito, não de julgar, mas pelo menos apontar com conhecimento, com sabedoria, que existe um cisco no olho do outro. Então, ela já abre com o evangelho, né, essa passagem, e falando do casamento. Ela coloca isso dentro dessa colocação. O que casamento tem a ver com isso? Porque muitas das vezes a gente encontra casais que estão despreparados no conhecimento e um acusa o outro. Às vezes, quem está acusando está com muito mais dívida, com muito mais dificuldade na relação do que o outro, mas ele se acha superior, né? E é justamente a falta de humildade, a falta de conhecimento e a falta de preparação, claro, né? Então, agora nós vamos ver o que ela vai falar para nós no estudo dela. Ela começa o estudo de uma maneira até para trazer um pouquinho assim de leveza, né? Da mesma forma que a lei nos traz a opção, né? A vontade pelo despertamento das forças genésicas, ela vai falar para nós que os dois atores chamam Rubinato e Esmeralda, que é o casal. Então, o Rubinato vai falar com um amigo dele, pô, ganhei na Mega Sena. Mas ele não coloca aquela entonação de que ganhou na Mega Sena. Aí o amigo dele fala assim, uai, mas você ganhou na Mega Sena e não está tão feliz? Ele vai falar assim, não, meu prêmio já está em casa, é a minha esposa, Esmeralda. Ela requer de mim atenção, paciência, todas as virtudes que Jesus ensina, ela requer de mim. Então, eu tenho muito trabalho, muito esforço para com ela. Então, o amigo dele vai falar assim, olha, eu entendi o que ele quis dizer com essa colocação subjetiva. Só que o amigo dele também conhecia a esposa. E a esposa reclamava com ele do Rubinato, ou seja, do marido. Então, esse amigo do Rubinato vai dizer para ele assim, a esmeralda será sua gema preciosa ou sua algema perniciosa. Em ambas situações, a escolha está em suas mãos e nas delas também. Então, a Joana vai mostrar para nós que nessa relação desse casamento é um casamento de reciprocidade. O que é um casamento de reciprocidade? Eu diria para vocês que é 99% o nosso. Ou seja, um casamento onde as forças que estão se unindo são devedores um para com outros. Então, a maioria dos casamentos na Terra são casamentos de reciprocidade, né? Nós precisamos buscar justamente essa oportunidade que a gente viu lá nas definições, lá quando a gente começou, que é para que nós possamos progredir. Nós vamos viver com o outro as possibilidades desse crescimento, dessa melhoria. Então, ele vai continuar dizendo para nós que a pessoa, quando reencarna, ela recebe um enquadramento de vida do que precisa se conscientizar. Dada a sua importância na apropriação de sua trajetória evolutiva, sob pena de não conseguir avançar na transposição de barreiras e limites para concretizar seu futuro espiritual. Então, ela está dizendo para nós que a gente vem, né, com um planejamento reencarnatório, ele é importante, ele já é traçado pelos engenheiros siderais que trabalham essa questão da reencarnação de forma bem minuciosa.
hoje, né, de alguma forma, a gente pode participar desse planejamento. Mas muitos de nós que não têm condições dessa participação, é feito de forma compulsória. Então, quando eu falava para vocês que nós chegamos para a Terra com esse objetivo, né, com essa vontade divina do casamento, tem espíritos que chegam, né, sem essa condição ainda, né? Eles vieram de forma compulsória, outros vieram em forma missionária, né? Então, não tem esse objetivo. Mas, na grande massa, né, no meio do bolo, a maioria vem justamente com essa obrigação. Então, a importância do planejamento, né, é que nós tenhamos uma consciência da nossa jornada espiritual. Então, a gente vem e a gente não tem como fugir disso, porque é um acordo que a gente faz, que a gente sela para a nossa melhoria, em que a gente se compromete, né, de melhorar aquilo que nós um dia fizemos contrário à lei. Ou seja, em resumo, né, a reencarnação nos dá as ferramentas necessárias para que nós possamos evoluir, mas cabe a cada um de nós, né, buscar as melhores oportunidades, a maneira mais correta de fazer esse nosso crescimento. Lembrando que o nosso crescimento está embasado em algumas práticas, e essas práticas vão permitir que esse planejamento se cumpra. E ela continua. Ao mergulharmos no corpo, conectamos com uma mãe que exercerá uterinamente uma poderosa influência em nosso psiquismo, seguida de perto pela presença paterna, que comporá com a mãe a influência parental. Então, a influência dos pais, né, ela vai trazer para nós que é algo sumamente importante, né? A gente vai estar crescendo sob o amparo do conhecimento desses que receberam essa tarefa, para que nós possamos também crescer. Então, a primeira fase da nossa vida na Terra, enquanto filhos, né, nós temos que ter esses cuidados. Então, isso tudo é bem planejado, mas, às vezes, isso foge um pouquinho dos controles. E essas escapadas, vamos dizer assim, vai trazer alguns problemas, né, que ela vai nos relatar mais à frente, justamente que vão acabar aparecendo na nossa juventude e muitas das vezes vai refletir dentro de um casamento. Então, os pais são instrumentos da nossa reencarnação, né, auxiliando a gente nesse resgate e aprendizado. Então, a forma como que essa influência é exercida vai colocar a gente numa condição, né, de sentir, né, de estar mais bem preparado para as nossa continuidade. Na sequência, nós vamos receber a interferência da constelação familiar em que nascemos, além dos pais, também do meio externo. E é nesse campo de influências que nós vamos crescendo, estruturando consciente e, sobretudo, inconscientemente, o nosso modo de ser, revelado pelos comportamentos, sensações físicas, sentimentos, pensamentos e espiritualidade. Ou seja, desde a gestação, a gente já começa a sentir essas influências, né? A forma como nós lidamos com o mundo e com nós mesmos vai vir muito dessa influência, não só dos pais, como da parentela física e do meio ambiente externo ao qual nós vivemos. E alguma dessas influências a gente percebe claramente, né? A gente percebe, por exemplo, as regras que nós recebemos dos nossos pais. E outras a gente nem sempre a gente observa, né? A gente fica com aquilo dentro de nós, mas a gente vê que vai se manifestar através do medo, da insegurança, de alguns tipos de comportamentos emocionais que a gente acaba mostrando. E vem justamente dessas influências, seja ela da parentela, dos pais, ou até mesmo do meio externo onde a gente vive. Então, tudo isso tudo isso se manifesta na gente de uma forma intensa, né? Da maneira que nós agimos, justamente no sentido de nos preparar também, né? Porque a gente vai sentir toda essa vibração, né? E isso nós temos que trabalhar para melhorar em nós. E é só o autoconhecimento que vai nos permitir isso. E ela continua que, entretanto, raros são aqueles que se dão conta de que semelhantes legados passam a entregar sua vida automaticamente. E mais raros ainda,
os que têm clareza da qualidade dessa herança, frequentemente cheia de negatividades, a se revelarem por meio das nossas perturbações e conflitos, angústias e infelicidades, vazios e crise existenciais. Então, muitas das vezes, algumas dessas influências a gente não percebe, né? E são influências que entram na nossa vida, né, de uma forma inconsciente. Ou seja, a gente está vivenciando dentro de um meio, estamos vivenciando dentro de uma família, né, alguma situação que está interferindo em nós ou até despertando em nós, porque a gente já traz alguma coisa no sentido de vidas passadas e vai despertar de forma negativa quando a gente estiver mais adulto. Poucas pessoas percebem que carrega esses padrões, né? Muitas crenças, comportamentos, emoções negativas se instalam em nós sem que nós tenhamos consciência disso. Ou seja, essas dificuldades fazem parte do processo evolutivo, né? Não que a gente queira, mas é preciso que a gente entenda que algumas das situações elas demandam justamente por situações que foram vivenciadas antes. Olhar para dentro de nós mesmos, a fim de avaliar como o nosso interior se estruturou, bem com seu reflexo externo, suas sombras e suas projeções, seus pontos cegos e suas sombras, exteriorizações. É tarefa que exige determinação, paciência, coragem, força de vontade amorosa. Só podemos viabilizar esse mergulho se for medido por pessoas que nos sirvam de espelho. O casamento é uma dessas possibilidades de maior riqueza, por apresentar uma pessoa capaz de nos refletir com muita fidelidade, em razão da convivência estreita e contínua, em regime de intimidade franqueada. Então, ela fala para nós aqui algo assim muito sério, porque ela deposita em nós, na condição de parceiros, né, essa responsabilidade de realmente reconhecer no outro os pontos negativos dele e ajudá-lo. Esse é o objetivo do casamento. Porque quando Jesus coloca que o casamento é de ordem divina e ele tem o lado material e, por cima de tudo, o lado moral, e o lado moral é o nosso crescimento, então a gente chega para um casamento com algumas dificuldades. Algumas dessas dificuldades, como colocado para nós anteriormente, vêm da nossa estruturação de família, vêm da nossa estruturação de ambiente onde a gente frequentou. Então, isso pode acabar chegando no casamento, né, mostrando a maneira com que nós somos, como nós pensamos, e unimos com alguém justamente para nos ajudar. Então, quando eu falava para vocês que no começo a gente não pode simplesmente falar eu te apoio para que você seja feliz, isso é um erro, porque a gente está sendo conivente, a gente está sendo tolerante com algo que a gente reconhece que não pode ser assim, a não ser que a gente não reconheça. Então, ok, a gente pode fazer isso, e nós dois vamos nos responsabilizar juntos. Porque quando a gente pensa num casamento, quando a gente está ali ouvindo alguns aconselhamentos, alguém fala assim para a gente assim, você deve procurar alguém que tenha uma afinidade com você, goste da mesma música, goste do mesmo time, goste disso ou daquilo. Claro que essas coisas são importantes. Eu prefiro ter uma pessoa que goste do mesmo time que eu, porque pelo menos eu evito um conflito. Eu prefiro de uma pessoa que gosta da mesma música que eu também evito um conflito. Mas acontece que o que eu estou precisando desenvolver em mim é justamente saber conviver com o quê? Com o conflito. Então, é possível que a gente vá buscar no outro, claro, algumas qualidades que sejam inerentes. Daí já começa para nós a primeira parte. A gente vai escolher a pessoa, a gente já olha alguns dotes, algumas coisas, procura aqui e tal. Mas finalmente a gente sabe que a gente é direcionado para aquelas pessoas dentro desse compromisso de espírito, e não de compromisso material. Então, nós vamos encontrar alguém que, às vezes, é bem diferente da gente mesmo. Por quê? Precisamos conviver dentro desse casamento para o nosso aprimoramento. Isso é ensinamento dela. E também faz parte da introdução que a gente viu.
Então, procurar alguém igual a gente não é o melhor caminho. A gente tem que procurar alguém que vai nos ajudar a crescer. Aí volta a pergunta que eu tinha deixado lá aberta. Será que crescimento pessoal precisa casar para crescer? Já começa a se responder que entre partes, sim. Se eu vou procurar alguém, né, é vontade divina, para o meu aprimoramento de espírito, então eu vou ter crescimento pessoal com alguém que vai conseguir me ajudar a passar por essas dificuldades que eu já tenho. E muitas das vezes dificuldade que a gente criou quando a gente teve uma relação anterior. Então o matrimônio, além de ser um laço de afeto, é um instrumento de evolução, pois nos obriga a lidar com as nossas imperfeições. O outro nos desafia a crescer, a sermos mais pacientes, compreensivos e amorosos. Dessa forma, o casamento pode ser um caminho para a transformação espiritual. E continua ela. Ao esposo ou à esposa, será um excelente contraponto de que necessitamos para resgatar a nossa história, a fim de reescrevê-la ao nosso sabor. A convivência conjugal proporcionará a identificação, origem, significação dos conteúdos positivos e virtuosos, como também o dos conflitos internos. Pode-se então perceber quando os pais introjetados emergem através dos conflitos dos complexos, das dores e etc., trazendo os scripts que ficaram sem elaboração dentro do filho e que agora, no adulto acasalado, surgem como comandos negativos, necessitando ser revistos e passados a limpo. São carências, abandonos, raivas, inseguranças, arrogância, tristeza, medos, ciúmes, inveja, ansiedades, enfim, um monte de encrenca cuja origem foi forjada no relacionamento inadequado quando ainda era jovem, quando era criança. Então, muitas das vezes, né, esse espírito que chega justamente para ser burilado na sua fase inicial pelos pais e mães, ele não recebe essa burilação, então vai despejar, né, na sua fase adulta e muitas vezes acaba despejando dentro de uma relação conjugal, onde muitos problemas aparecem e às vezes não se identifica esses problemas, porque são influências negativas perniciosas que foram introjetadas de uma maneira em que a gente não percebeu. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que trabalhar. A gente busca o conhecimento justamente como se nós estivéssemos buscando um remédio para tratar a dor que a gente está sentindo. De modo similar, dentro da conjugalidade afloram dores diversas, cujas origens fala de um passado relacionado à parentela, ao grupo da escola, dos amigos, e que não foram solucionadas, e daí se repetirem até hoje na forma de baixa inferioridade ou superioridade, entre outros. Quantos comportamentos reaparecem no casamento vindo de outrora, intrinsecamente relacionados aos ranços culturais, à má educação, a preconceitos éticos, problemas de cidadania, tudo aguardando um equacionamento que não aconteceu. Por fim, ainda existem conteúdos como reflexo de outras vidas, que comparecem na forma de tendências, inclinações, emoções inatas e etc., lembrando algemas à espera de serem desatadas. Esse finalzinho aqui, quando ela coloca gemas a serem desatadas, são justamente uma comparação a essas coisas negativas que a gente traz. Essa não é a nossa primeira encarnação, né? Então, a gente já traz algumas coisas que ela chama de algemas que a gente precisa destravar. Porque se nós não soltarmos essas algemas, se nós não libertarmos dela, a gente não vai progredir. Nós vamos reincidir nessa continuidade como espírito inferior. Então, nós precisamos nos atentar a esse tipo de conhecimento pessoal, né, de entender melhor quem nós somos, de maneira que nós possamos trabalhar. E ela vai dizer para nós que no casamento a gente recebe essa oportunidade com o outro que está como um espelho, vivendo com a gente 24 horas, enxergando as nossas necessidades e que nós possamos ter condição de ouvir. Porque muitas das vezes nós ainda não aceitamos críticas, né? A gente se acha superior, outro se acha muito inferior, e ela fala, vem às vezes de vidas passadas, que nós estamos experimentando,
mas precisamos mudar. Então, que essas tendências, inclinações naturais, né, como facilidade de aprender as coisas, né, não é Deus que nos deu. Nós nos esforçamos em situações passadas e hoje essas situações aparecem. Muitas delas mostram-se através da arte. Então, a arte do reencontro é que, às vezes, a gente vê realmente situações que elas são inatas, né? Que a gente fica pensando assim, como que essa pessoa é assim? É porque ela realmente trabalhou isso antes para chegar onde ela chegou, né? Mas não só positivas, mas também negativas. E que nessa balança, infelizmente, ainda na nossa condição, muito mais coisas negativas do que positivas. E ela vai dizer para nós que é no matrimônio, sobretudo, que o ser humano tem a oportunidade de reestruturar as negatividades, que traz como herança desta e de outras vidas, tendo na parceria conjugal o espelho, o qual pode aprender muito sobre si. Casamento é uma grande oportunidade de aprendizado e evolução espiritual. No matrimônio, os desafios do relacionamento servem como espelho para que cada um veja suas próprias dificuldades, né? Mais do que simples vínculo afetivo, o casamento pode ser um processo de cura e evolução espiritual, onde cada parceiro ajuda o outro a se tornar uma pessoa melhor. Então, quando a gente pensa no casamento, né, com as expressões que casamento é uma algema, que casamento é uma instituição falida, quando a gente se adentra aos olhos de uma Joana de Ângeles, de um espírito mais disperso, nós vamos enxergar que é uma bênção nas nossas vidas, né, o casamento, os filhos, para que nós possamos entrar dentro desse processo de crescimento. Muitas das vezes a gente acha que o casamento é o quê? É uma prisão, né? A gente acha que a nossa liberdade foi embora, a gente acha que é tudo muito difícil, porque se eu não tivesse casado eu poderia estar fazendo isso, estar fazendo aquilo. Mas quando você olha com os olhares mais detalhados, mais profundos, né, sabe-se lá o que nós seríamos se justamente não fosse o casamento que nos colocou no rumo para ser o que nós somos hoje, né? Se a gente ainda acha que a gente hoje não é tão bom, imagina se a gente talvez estivesse sozinho. Então, é algo que a gente não tem como opinar. Não é 1 mais 1. É o que a gente vai sentir na nossa consciência e analisar se realmente foi bom. Se não foi bom, pelo menos a gente pode entender com um pouco mais de profundidade e fazê-lo que ele seja bom. Porque somos todos espíritos ainda imperfeitos, destinados, né, à evolução, destinados à perfeição. E quando os jovens de hoje têm a oportunidade de entrar num casamento com esse conhecimento, com certeza será um conhecimento muito mais, um casamento muito mais alicerçado, né? Não só, claro, no amor, mas alicerçado na responsabilidade e no compromisso. Porque muitos ainda casam e respondem, se não der certo, eu separo, né? E aí a gente sabe dos compromissos que aqueles espíritos que chegaram por meio do casamento vão enfrentar justamente nesse processo, como Joana de Ângeles coloca para nós. Aqueles scripts dos pais que não ficaram bem resolvidos e vão acabar, né, aparecendo nos filhos, na sua idade mais madura, no seu matrimônio. Gente, o nosso horário está terminando aqui, não vou invadir aqui muito o horário, não. Eu diria para vocês que eu parei no 9º parágrafo. A gente teria aqui o 10, 11 e o 12, para fazer esse fechamento da visão, do pensamento dela, né? Eu diria para vocês que, se vocês quiserem ver esse complemento, né, porque o nosso horário a gente tem que ter disciplina para ele, então eu vou ficar devendo para vocês, mas de uma forma assim de fechamento para nós, lembrar que nós somos seres completamente interdependentes. Nós temos aí a lei de sociedade, que faz com que a gente tenha essas necessidades, né, de depender um do outro, porque a gente não é completo, né? A gente não sabe tudo, a gente precisa sempre de um pouquinho de cada um, e que o lar é justamente o nosso ponto de encontro inestimável, de grande importância para todos nós, onde a gente vai realmente reunir as condições, né, de buscar progresso, conhecimento
de refazer, reparar essa nossa caminhada, né? Então, que a base de família para nós, conforme traz para a gente Joana de Anjos nesse estudo, ele é profundamente importante. Por mais que a gente conheça a lei divina, né, a gente está aí dentro da doutrina, isso reforça realmente o quanto nós precisamos buscar conhecimento, não só o conhecimento intelectual, mas esse conhecimento interno. Quem somos nós? Como nós agimos? Como nós participamos dentro da nossa família? Né? Quem são os familiares que estão conosco? Né? Que nessa relação a gente às vezes tem afinidade, mas na grande maioria nós somos necessitados de um para com outros. Muito obrigado a vocês todos pela paciência e pela oportunidade, e que assim que tiver mais alguma oportunidade a gente se faz presente. Muito obrigado. Agradecendo ao Mauro, né, pela importante explanação sobre o relacionamento, oportunidade de crescimento. A gente fica pensando entre os casais, e como ele falou, a gente fica pensando na oportunidade de crescimento, a gente tem, né, como filhos, como irmãos, no ambiente de trabalho, no templo religioso. Então, assim, oportunidades variadas, né, Mauro? E a responsabilidade do casal, a gente vê que é bem, né, bem maior. Porque ele está passando exemplos, né, tudo aquilo que a pessoa, que o ensinamento de Jesus passou para a gente. Então, na próxima semana, nós teremos o Emerson Pedressoli, que vai falar para nós sobre preparação para o casamento e repetição de padrões comportamentais. Então, semana que vem vai ser o Emerson. Então, agora... Depois? Pode fazer? Então, nós vamos fazer. Amado Jesus, nosso amigo de todas as horas, aqui nos encontramos, Jesus, rogando que continue abençoando nossas famílias, nossos lares, que haja paz, entendimento, diálogo, respeito, o perdão, que é tão importante, e que o amor vibre em nossos corações. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos fortaleça. Que assim seja, graças a Deus.